Bom, Silas, depois de um bom tempo, né, aí o campeonato parado, voltando, enfim, voltando essa disputa da Série B, um início de retorno, e claro que a expectativa maior aí gira em torno do Marquinhos. Ontem ele já passou pela entrevista coletiva, disse que será relacionado, mas que começa no banco, tem que voltar gradativamente, porque não dá para ficar começando já com tudo, né? Então como é que você vê isso? O que você pode falar do Marquinhos para esse jogo? Não, a ideia é essa, né? Todo mundo se reforçou agora para essa segunda etapa. A tendência é que o nível da Série B nesse segundo turno que ele se eleve, né? Porque todo mundo reforçou o seu grupo. A gente já tinha no nosso planejamento aqui a volta do Marquinhos para essa altura e até agora está correndo tudo bem nesse sentido. E a ideia é, como ele mesmo disse, a gente já tinha conversado previamente, começar devagar, e são 19 jogos e devagar e subindo, né? Ô Silas, a gente até comentou com ele ontem na entrevista dele que o Avaí até divulgou nas redes sociais em alguns momentos, depois dos jogos, que ele esteve no vestiário, conversou com os jogadores, mas é diferente de estar na beira do campo, ali no banco de reservas, ou dentro de campo, para dar aquela bronca junto com você, ou para passar calma na hora que precisa passar. O que isso pode trazer de importância para o Avaí, de melhora, para que nesse segundo turno seja um pouquinho melhor, um pouquinho diferente do primeiro? A gente precisa ver as vozes lá dentro do campo, né? Hoje a gente tem o Renan fala muito, mas eu particularmente não gosto muito de goleiro capitão não, porque fica muito longe, não pode falar com árbitro nem nada, então interage pouco com o árbitro, né? E às vezes também para dar um grito lá do outro lado, também eu que estou ali mais ou menos no meio do campo, por um lado já fica difícil, imagina o goleiro. Então, e aí a gente tem depois o Fábio Sanches, né? Temos o William, que também é capitão, o Betão, que chegou agora, que é um jogador que fala muito também, que orienta bastante, e o Marquinhos, que sempre foi o capitão aí ao longo desses anos todos, né? Quando eu estava e quando eu não estava também. Ô Silas, vai começar o retorno e o Avaí está numa situação que não queria estar, que lutando lá com a turma de baixo. Eu te pergunto o seguinte, dá para fazer um paralelo, nesse momento ainda que estamos vivendo esse assunto Olimpíadas, né? Dá para traçar um paralelo com a seleção brasileira, que começou mal, ficou desacreditada, ninguém imaginava que ia conseguir uma classificação e que sequer ia chegar a uma decisão. Chegou e acabou chegando bem. O Avaí não começou bem essa Série B, e agora pode ter a possibilidade de mudar nesse retorno. Dá para traçar esse paralelo? Eu acho que quando você olha para a seleção, né, no caso aí que você citou, a gente vai olhar especificamente do lado de dentro do campo só, porque ali não existe problema extracampo, ali não existe problemas financeiros, ali não existem problemas de reestruturação, como é o caso nosso que a gente está vivendo aqui. Então, um clube, né, e um campeonato de 7 jogos, como são as Copas do Mundo, tipo jogos de Olimpíada, eles têm um outro formato, né, um formato diferente do formato de um campeonato o ano todo, ou pelo menos 7, 8 meses, um campeonato onde você depende de um ano para poder começar bem o ano seguinte. Um ano bem feito é garantia de continuidade no ano seguinte. Então, eu acho que tudo isso envolve a nossa situação aqui. Agora, logicamente que quando a bola entra, tudo facilita mais. Então, a gente vai entrar para esse segundo turno, eu volto a dizer, sonhando grande, mas a gente tem que manter o nosso pé no chão e saber que a gente ainda está olhando no retrovisor. Tem que olhar para frente, mas a gente tem que olhar no retrovisor ainda. A nossa situação ainda ela não é cômoda não, a nível de permanência na própria divisão, né? Ô Silas, apesar desses problemas financeiros que você apontou, o Avaí precisa reforçar, assim como as outras equipes, né? E você até tinha mencionado depois daquele jogo com o Brasil que era o momento de avaliar o grupo, de quem sabe emprestar algum jogador, quem sabe chegar a outros atletas. Como é que foi essa conversa nesse período com o departamento de futebol, a importância da chegada do Betão e do Luiz e também a possibilidade da chegada de outros reforços para os próximos dias? A gente
isso nunca parou, né? A gente, mesmo no recesso, vocês que acompanharam aqui o dia a dia, também estavam aí cientes do que estava acontecendo. A gente continua trabalhando em cima disso. Agora, nem sempre é fácil você emprestar um jogador, e às vezes também não é fácil trazer um jogador, porque tem muita gente de olho nos mesmos jogadores, né? Tanto que a maioria dos jogadores que nós apontamos aqui, o Atlético Goianiense também queria, o Bahia também queria, o Vila Nova também queria, o Londrina também queria, todo mundo, o Goiás também queria, quer dizer, então acaba que vira uma disputa, o próprio Joinville também, vira uma disputa pelos poucos atletas que de repente não estão sendo utilizados na Série A e porventura um ou outro que venha da Série C, né, para se somar. Agora, a gente, como corpo de trabalho, a gente melhorou bastante. Então, cometemos ainda falhas individuais e erros pontuais ali que são coisas que acabaram prejudicando a performance em alguns jogos, mas a gente, no geral, como um corpo de time e o que cada um precisa fazer, eles já sabem. Alguns jogadores levantaram muito o seu nível, o caso do Diego Jardel. Jardel é um que levantou muito ali, o Romulo, outro que levantou o nível de jogo, e isso tudo para nós acaba sendo bom nesse momento importante. Ô Silas, só agora, né, a gente está tendo essa oportunidade de conversar aqui na entrevista sobre a mudança no departamento de futebol, a saída do Gonçalves e a chegada do Juscelino dos Santos. Tem que você falar sobre isso, e aproveitando o gancho também, o Juscelino, quando foi apresentado, ele disse que o Avaí tem que brigar, realmente que vai brigar pelo acesso. Ele até disse, olha, até ouvi uma entrevista do Silas dizendo que tem que pensar pequeno agora, não pensar pequeno, pensar grande, mas começar pequeno, sair lá da turma de baixo primeiro. Eu não compactuo com isso. O Avaí vai brigar pelo acesso. Como é que você vê isso? Se eu fosse gaúcho, eu ia dizer que Deus te abra um palmo de boca, tia, como diz os gaúchos, né? Que seja assim mesmo do jeito que ele está falando. Logicamente que o Avaí na Série B, diferentemente do momento do Figueirense, do Criciúma, até mesmo do Avaí anos anteriores na Série A, que a luta é por permanência, um ano ou outro que a coisa estiver muito bem encaixada, que der tudo certo, de repente você vai lá para cima e acaba brigando lá em cima. Mas hoje a briga de Figueirense e de Chapecoense é para permanência na Série A. A nossa luta aqui não. A nossa luta na Série B é para acesso. Então são planejamentos diferentes. Agora, quando eu falo que a gente tem que pensar grande, mas trabalhar com o pé no chão, é pelo retrospecto também dos anos anteriores. Então, quando você olha para os 3 últimos anos, né, muitas coisas aconteceram aqui. Coisas tristes, né? A perda do Juninho, depois quando desceu para a Série B, as dificuldades no próprio campeonato local, coisa que a gente nunca tinha vivido isso. Então, isso são situações que acontecem, não acontece só aqui, acontece em muitos lugares. Você vê o Inter de Porto Alegre, um time milionário, está aí acho que há 12 jogos sem ganhar, coisa que não passava pela cabeça de ninguém. Então, mas são coisas que acontecem, porque o futebol ele é feito desse tipo de surpresa, né? Agora, eu acredito sempre, mas eu também tenho que ser realista sempre, porque o torcedor não pode ser assim, não que o Juscelino tenha tentado, sei lá, passar uma imagem que não era. Essa é a ideia de Avaí na Série B, é lutar nas cabeças. Mas a gente também tem que trabalhar no dia a dia, porque é melhor você ir reestruturando e tentar subir do que tentar só subir sem reestruturar. Aí eu acho que o futuro fica bem delicado. Então, a gente está assim, com o pé no chão, lógico, com um sonho de acesso, essa ilusão a gente nunca perdeu, até porque matematicamente a gente tem muita chance, e vamos correr atrás disso. Volto a dizer para vocês, quando a gente estiver entrando na 6ª, 7ª rodada, a gente vai ter bem, assim, mais claro em que lugar que a gente está. E animicamente, mentalmente, psicologicamente, até tecnicamente também, o que a gente pode oferecer mais, né? Sobre a saída do Gonçalves e a chegada do
É assim, estoura no treinador, estoura no diretor de futebol, lá no Paysandu, acho que foi o Dal Poço que saiu, também saiu um dirigente logo depois ou antes, agora o Santa Cruz, não sei quem foi que apresentou o Pelaipe agora, aí o Criciúma apresentou o Pelaipe aqui, quer dizer, então, assim, essa é a única certeza que a gente tem quando você vira dirigente e treinador, é que a sua cabeça vai rolar uma hora ou outra. Então, faz o teu melhor. O Gonçalves já me ligou, já falei com ele várias vezes, né? Ele deve vir aí até para falar um até breve aí para o grupo. O Gonçalves é uma pessoa que eu já conhecia, é uma pessoa... A gente precisa, às vezes, separar a pessoa da função que ela ocupa, né? Tem muita gente com um discurso bom, mas uma atitude ruim. Tem muita gente com uma atitude boa, mas um discurso ruim. E a gente precisa aprender a fazer essa leitura de pessoas. Então, o Gonçalves, eu já conheço ele há muito tempo. Um cara super honesto, um cara trabalhador, um cara, sabe, pé no chão, que também está nos seus começos essa atividade de diretor de futebol, que não é fácil. E não é fácil. Então, eu tenho certeza que assim como eu tenho aprendido bastante, mesmo quando sou mandado embora, eu tenho certeza que ele aprendeu bastante aqui e vai servir para ele para o futuro, né? Desejo o melhor para ele e é a vida que segue, porque futebol é assim, enquanto a gente está, a gente é lembrado, quando a gente não está, a gente já não é lembrado mais. Passa com um jogador, passa com um treinador, passa com um dirigente, passa com um presidente, só fica os que ganharam do QG. Ô Silas, falando um pouquinho sobre o jogo de amanhã, né, o time que você pode utilizar. Na quarta-feira você posicionou um time no treino que foi realizado na Ressacada. A tua ideia de pôr em prática aquele trabalho com aquela formação, até te pergunto em relação também ao Betão, que chegou, é um jogador experiente, e ele vai para o banco, fica esperando um pouco. Como é que está esse teu pensamento em relação à utilização do Betão também? Quarta-feira estava muito longe ainda, né, do jogo, foi mais um trabalho, a gente não estava contando com todo mundo, então foi mais um trabalho que a gente aproveitou o campo aqui dentro, até porque a gente já sabia que estava previsto chuva para o final de semana, então a gente quis aproveitar lá dentro, porque a qualidade aumenta quando a gente trabalha ali dentro, né, de trabalho. E o Betão, a gente está conversando com ele está melhorando dia a dia. O Luiz Gustavo, acho que vocês já tiveram a oportunidade de conversar com ele. Então, o momento agora é saber colocar os atletas. Por quê? Porque terça já tem jogo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Você vê o Lucas Coelho, está aí brigando, jogou muito bem. Depois que ele voltou bem, ele teve 2 lesões seguidas. Então, a gente não quer correr esse risco de novo, né? De repente ter que colocar e depois ter que tirar de novo. O jogo de terça-feira já. E aí 19 jogos passam rápido, o cara fica nesse alto e baixo de jogar meio tempo e não jogar 100%, isso a gente não quer. Então a gente está tentando ser prudente, né, com relação a isso, para quando utilizar, até o jogador mesmo passar para a gente que ele está 100% pronto, né. Eu não posso abrir muita coisa, porque, né, o jogo já está aí, então vocês já sabem como funciona, né. Mas até pelo que você está dizendo, eu estou entendendo que basicamente o time, se não for, é muito próximo daquilo que você treinou na quarta-feira, que é basicamente o time que você via jogando. É próximo sim daquilo ali, é próximo daquilo ali, não vai, é porque, né, assim, a gente pode esconder uma outra coisa, mas não dá para esconder tudo, mas é próximo daquilo ali sim. Ô Silas, para finalizar da minha parte, eu acho que eu e o Janter, a gente acompanha o dia a dia do Avaí, né, desde o início do ano, desde que você chegou também. A gente já fez entrevista contigo sorrindo, contigo um pouco mais preocupado, contigo um pouco mais triste. Desde que você chegou aqui, agora é o primeiro sorriso que você está dando. Tem alguma coisa que está te preocupando? Eu estou pensando, sabe o que eu estou pensando? Que nós vamos ter que sair para treinar na chuva agora, e está frio, e aí o que acontece? Pô, eu estou pensando em fazer o aquecimento aqui dentro, levar os caras lá, eu já fiz tudo o que tinha que fazer, soltar esses caras num 2 toques lá rapidinho, trazer de volta de novo para eles entrarem embaixo do chuveiro quente, sair dessa chuva. Porque eu não quero ninguém resfriado amanhã. E também já estou aqui pensando que vocês têm que me liberar.